Olá, quarto ano, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Olha, esta semana nós vamos estar trabalhando 3 assuntos bem interessantes em língua portuguesa. Ortografia, temos uma leitura e gramática. Dentro de ortografia, nós vamos estar vendo RRR. A letra R, ela pode ter sons diferenciados, dependendo da posição que ela ocupa na palavra. Quando o R estiver no início da palavra, ela vai ter um som forte, um som como o de RR. Exemplo, roda. Querem mais? Rua, rei, rede. Agora, quando essa letra R estiver entre vogais, como é o caso de areia e também ouro, hora, e quando estiver depois de uma consoante, como, por exemplo, brinquedo, e também frase, prego. Nesses casos, o som da letra R é mais fraco, é mais brando. Perceberam a diferença? Então, em seguida, nós vamos ter a leitura de um texto intitulado A Vida Íntima de Laura. Eu vou proceder à leitura do texto e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção à pronúncia das palavras e o respeito à pontuação. Em seguida, você vai fazer a sua leitura aí na sua casa, em voz alta, e depois responder as questões relativas ao texto. Ok? E dentro da gramática, nós vamos estudar artigo definido e artigo indefinido. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Substantivo você estudou ano passado. Vamos revisar um pouquinho? Substantivo é a palavra que dá nome aos elementos. Por exemplo, lápis, borracha, Maria. Perceberam? As palavras lápis, borracha, Maria são substantivos. E os artigos vêm para acompanhar esses substantivos. O lápis, uma borracha. O artigo, ele recebe uma classificação, definido e indefinido. Os artigos definidos são a, as, o, os. E qual é a função, professora? Você vai me perguntar. O artigo definido, ele tem a função de dar uma exatidão, de determinar o substantivo. Veja o exemplo desta frase. A cadeira quebrada está suja. A é o artigo, cadeira é o substantivo. É qualquer cadeira que está suja? Não, é a cadeira que está quebrada. Então, está determinando o substantivo. Agora, vamos para os artigos indefinidos, que são uns, uma, umas. O artigo indefinido, ele não dá precisão do substantivo, ele não determina o substantivo. Veja o emprego na frase. Um garoto caiu da bicicleta. Eu sei quem é o garoto? Eu não sei. Um garoto. Ok?
Então, essa é a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. Um determina, o outro não determina, não dá exatidão. O artigo, ele sempre vai estar concordando com o substantivo. Se o substantivo for feminino, o artigo é feminino. Se o substantivo é masculino, o artigo é masculino. Se o substantivo estiver no singular, o artigo deverá estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo deverá estar no plural. Certo? E agora nós vamos passar para o nosso livro. Vamos lá? Leia o trava-língua. Depois, releia-o em voz alta, bem depressa. Então, você vai fazer a leitura desse trava-língua e, em seguida, desenvolver a atividade da letra A e a atividade da letra B. Certo? Bem fácil isso. Número 2. Leia as palavras abaixo, observando como o R é pronunciado. Eu falei para vocês anteriormente da diferença da pronúncia do R dependendo da posição que ele ocupa dentro da palavra. E aí nós temos as palavras dentro do quadro: terra, Regina, natureza, carinhoso, rabisco, rico, guelra, jarra, caracol, corrida, Henrique. Agora, escreva essas palavras no quadro correto. Você tem aí 4 quadrinhos. No primeiro quadro, você vai escrever as palavrinhas com R em início de palavra. No outro quadro, você vai escrever as palavrinhas com R entre vogais. No outro quadro, palavrinhas com R depois de consoante. E, em seguida, palavrinhas escritas com RR, tá? Na página seguinte, na atividade de número 3, em cada grupo de palavras abaixo, há uma em que a letra R não apresenta o mesmo som das demais. Escreva essa palavra. No primeiro quadro, temos as palavras rua, Reginaldo, farofa, relógio. Qual é a palavrinha que não se encaixa aí? Que o R não apresenta o mesmo som que as demais. Escreva na linha que está logo abaixo ao quadro. Você vai fazer a mesma coisa nos outros 2 grupos de palavras, certo? Na atividade de número 4, escreva palavras em que a letra R tenha o mesmo som que o dos exemplos dos quadros. No primeiro quadro, a palavrinha é rato. Então, você vai escrever em cada linha do quadro uma palavra da sua criatividade aí que R tenha o som de ra, ré, ri, ró, ru. Ok? No outro quadro, a palavra é caracol. Em cada linha, você também vai escrever uma palavra, porém, dessa vez, o R precisa ter o som de ra, ré, ri, ró, ru. Tudo bem? Na atividade 5, leia a tirinha abaixo, prestando atenção nas palavras destacadas. Aí você tem uma tirinha do Cebolinha com a mãe dele, você vai fazer a leitura para depois desenvolver as atividades de letras A e B, ok? Na letra A, pede para você conversar com os colegas. Infelizmente, nós não estamos podendo fazer isso agora, né? Mas você pode estar comentando com a mamãe e o papai, que estarão com certeza acompanhando você nessa atividade. E agora nós vamos passar para a leitura daquele texto que eu disse a vocês que trabalharíamos essa semana, A Vida Íntima de Laura.
Um dia, ela, Laura, sentiu que ia ser mãe de novo. Cacarejou depressa a novidade para Luiz. Luiz parecia que ia estourar de tanta vaidade de ser de novo pai. Bem sei que todo ovo nasce, mas aquele ia ser uma beleza. Era um ovo todo especial. Até que uma noite, Laura sentiu que o ovo estava pronto para nascer. Como é que ela sentiu? Desculpe, não sei, porque nunca fui galinha na minha vida. Ela estava até dormindo e acordou sentindo o ovo nascendo dela. Viva o meu filho! Foi assim que Luiz cantou. Embora fosse meia-noite, a notícia era como se o sol brilhasse. No galinheiro brilhava aquele lindo ovo branco. Laura, toda satisfeita, esfregou suas penas com o bico para alisar-se, igual como a gente penteia os cabelos. Porque ela é muito vaidosa e gosta muito de estar bem arrumada. Prosseguindo. Vou contar uma coisa meio enjoada de se contar. É o seguinte: sabe que a galinha tem um cheiro um pouco chato? Parece cheiro de cesto de roupa suja ou de quando a gente não toma banho todos os dias. Não é cheiro limpo, não. Então, embaixo das asas é aquela morrinha. Mas não faz mal. Todas as coisas têm mesmo um cheiro, não é? Você cheira bem? Cachorro é que gosta de viver cheirando tudo. O que eu queria saber é quem ensinou o galo a cantar de madrugada. Tem gente que se aproveita do canto como despertador para se acordar. Eu queria tanto que Laura soubesse falar. Ela ia dizer tanta burrice engraçada que só vendo. Ela ia dizer assim, por exemplo: você sabe que uma coisa vermelha é vermelha? E você respondia: claro que é, pois se você já está dizendo. Talvez ela pudesse explicar que gosto tem minhoca. Mas não é fácil explicar o gosto que se tem na boca. Por exemplo, experimente explicar o gosto de chocolate. Viu como é difícil? É gosto de chocolate mesmo. Esse texto foi escrito pela Clarice Lispector. Em seguida, você tem atividades relacionadas ao texto. Lembre-se de estar consultando o texto cada vez que você for responder a uma atividade, ok?